Bom, pessoal, vamos ver agora esta tarefa que está ligada a uma atividade que vocês têm na unidade curricular de ajustagem e metrologia. Então, vocês precisam traçar, em chapa, o Lippe, o Leão da Montanha, essa peça que está aí mostrada numa folha que vocês receberam do professor Halley. E vamos dar uma olhadinha como modelar e como fazer o desenho de detalhamento. Tá? Então eu vou deixar aqui na tela apenas a parte que contém aí as dimensões da peça. Eu já fiz aqui o modelamento ou a modelagem, da parte principal. É um ressalto estrudado, é bastante simples, né? Então, a espessura de 3 milímetros que é mostrada aqui no desenho, tá? A gente tem que dar ela aqui, na extrusão, né? Então aqui eu só vou ajustar aqui que a minha está com 5, vou deixar aqui com 3. Muito bem. E o importante aqui é vocês terem acertado o esboço, né? Dá aqui um Ctrl 8. Então a gente vê que o esboço está exatamente com essas medidas que estão aqui no desenho. É um contorno bastante simples. A gente tem aqui as cotas de dimensionamento e aqui a gente tem as cotas de localização do centro deste furo aqui passante. Tá? Propositalmente eu não fiz esses dois furos roscados aqui ainda. Então o primeiro passo é vocês conferirem se este esboço está totalmente definido, né? Ele deve ter algum dos seus vértices aqui coincidentes com a origem. Eu gosto sempre de deixar o canto aqui inferior esquerdo ou o centro da peça. Como essa não é uma peça simétrica, não faz sentido pôr a origem no centro. Tá? Então deixei aqui no canto inferior esquerdo, desculpa. Então confiram se o esboço está totalmente definido. Vocês viram que apesar dessa linha aqui ser inclinada, não há necessidade da gente colocar ângulo, né? Com essa altura definida, essa largura definida, o ângulo aqui é desnecessário. Depois de conferir se o esboço está totalmente definido e com essas medidas, vamos ver algumas possibilidades diferentes de modelar esses dois furos aqui. Vou mostrar 3 formas, pessoal. Bom, o jeito mais simples, tá, é nós simplesmente fazermos 2 circunferências aqui dentro deste mesmo esboço. Tá? Vamos dar aqui a circunferência, o diâmetro de 6. Vou dizer que uma é igual à outra, para que a gente não precisa cotar as duas, né? Uma é igual à outra. Igual. Vou deixar o centro das duas alinhado. Eu posso fazer isso com uma linha de centro. E digo que essa linha de centro é vertical. Ou a mesma coisa que fazer isso é selecionar os dois centros e dizer que eles estão aqui, alinhados na vertical. Tá? É a mesma coisa, gente. A diferença é que de uma forma vai aparecer a linha de centro e de outra não. Eu preciso localizar agora o centro dos furos, né? Então na largura aqui o centro está a 6 milímetros da lateral. Então vamos colocar a 6. Vocês vão ver que como eu já deixei os dois centros alinhados na vertical, quando puxar um furo aqui para a direita, o outro vem junto, né? Um furo não, a circunferência, né? Vieram juntos. Agora dou a distância dessa linha horizontal até o centro do furo, dá 12,5, e depois a distância entre centros. Eu posso tanto pegar o centro, como posso pegar aqui a própria circunferência. Um clique em cada circunferência e coloco aqui a medida de 10. Bom, vejam que fazendo isso, pessoal, tá? Fazendo isso, nós não ficamos com o furo aqui, roscado, né? Um furo M6, rosca métrica 6 mm, passo 1,
milímetro, né? Eu fico simplesmente com um furo passante sem rosca, tá? Então eu posso inserir a representação de rosca depois. Então veja, se eu sair do esboço agora, tá? Eu tenho um único recurso, um ressalto base estrudado aqui, ó, uma base estrudada, com esses 3 furos aqui. Só que este furo maior de 10 não é roscado, então ele está pronto do jeito que está aqui, e esses 2 furos aqui são roscados, eles não estão prontos, tá? A questão aqui, pessoal, é a seguinte. Eu vou abrir aqui um livro de elementos de máquina, tá? Do Telecurso 2000. Eu vou procurar aqui, ó, tabela de rosca, tá? E tô aqui, ó, visualizando a tabela de rosca. Eu vou aumentar um pouquinho isso aqui para mostrar para vocês o seguinte. Numa rosca externa, por exemplo, de um parafuso, tá? O diâmetro nominal de uma rosca métrica, ó, de uma rosca de 6 milímetros, tá? Ela é equivalente, tá, à medida do diâmetro da rosca propriamente dita, ok? Agora, quando eu tenho uma rosca interna, como por exemplo numa porca ou num furo roscado, como é esse caso aqui, ó, eu não tenho exatamente isso. Vejam, aqui tá na tabela, ó, vamos cruzar a linha aqui, ó, medida nominal, né, 6 milímetros. A gente vai ver aqui, ó, que na porca o furo, este furo aqui, na porca ou nesse furo, né? Esse furo ele não é um furo de 6 milímetros de diâmetro, ele é um furo de 4,917. Certo? O diâmetro maior da rosca, que vai ficar por dentro, tá? Vai ter um filete de rosca aqui, ó, por dentro, tá? Como se ele fosse cavado, né, na lateral, nessa superfície aqui, ó, tá? Ele que vai ter 6,045, tu vê que não é nem 6 ainda, né? Um pouquinho mais do que 6. Então, esse furo aqui, ele deveria ser, em tese, modelado aqui no esboço, ó, não com o diâmetro de 6, mas sim com o diâmetro de 4,917, certo? Eu vou colocar aqui, ó, 4,917, tá? Então, vejam o trabalho que dá, que vocês têm que consultar uma tabela de rosca para saber qual é o diâmetro ali do furo, certo? Para depois aplicar a rosca. E aí, como é que se aplica a representação de rosca aqui, tá? Vejam, se vocês forem aqui, ó, em inserir, inserir recurso, vocês vão ver que existe um recurso de rosca. Esse recurso ele vai modelar a rosca, mas não é isso que a gente faz. Porque modelar a rosca torna a peça muito pesada, né? É um detalhamento, é uma modelagem muito detalhada, muito intrincada. Isso acrescenta muito peso ao arquivo, tá? Então, para visualizar, para girar o arquivo, para renderizar ele na tela, ensombreado, isso tudo consome memória do computador. Então, não se faz a modelagem da rosca, simplesmente se indica que num determinada aresta e para um determinado comprimento ou profundidade vai existir ali uma rosca. É uma anotação que se coloca não só lá no desenho, mas aqui na peça também, tá? Então, ó, nós não vamos inserir recurso rosca, nós vamos inserir anotações aqui embaixo, ó, representação de rosca, tá? E aí, agora nós vamos selecionar aqui, ó, eu tenho que clicar as duas arestas, onde eu quero que a rosca seja colocada. Vou selecionar aqui o padrão, tá? Então eu posso usar aqui um padrão ISO, né? Roscas usinadas, tamanho M6, tá? Aí o até o próximo significa que ele vai até o outro lado lá, até o próximo obstáculo, né? Até o próximo vértice, até a próxima superfície, alguma coisa assim.
E aí, ó, vocês notam que mesmo antes de eu concluir aqui, ó, já foi colocada uma linha, estão vendo? Uma linha circular concêntrica à aresta do furo. Essa linha, ela está justamente com o diâmetro de 6,045, que é o que está aqui colocado na tabela de roscas do livro de elementos de máquina. Ok? Então isso aqui vai ser essa diferença é a profundidade do canal da rosca aberto aqui nessa parede, tá? Com uma ferramenta que vocês devem estar vendo lá na disciplina de ajustagem, tá? Eu posso colocar aqui, ó, nessa configuração chamada de rosca, tá? Eu posso deixar aqui para aparecer depois lá no desenho. Só não precisa ser esse roscas usinadas aqui. A gente pode tirar fora, deixa só o M6, mas a gente poderia selecionar o M6 com passo 1, né? Agora vejam que ele não aparece aqui, ó, M6 com passo 1, como está aqui no desenho. Lá, ó, M6 passo 1, né? Então eu posso tentar achar um outro padrão de norma aqui, ó, em vez da norma ISO, vamos tentar ver aqui, ó, ANSI Metric, né? ANSI é uma outra instituição que publica normas técnicas, tá? E tem aqui, ó, INT, né, que é polegada, e Metric, que é a rosca métrica. Então vamos ver aqui, ó, tamanho, ó, 6 passo 1 milímetro, tá? Então esse aqui vai dar a anotação que a gente vai querer lá no desenho depois, ó, M6 passo 1. Então beleza, tá aí, ó. Essa é a primeira maneira, a primeira forma da gente produzir aqui a rosca, ou melhor, o furo roscado, tá? A primeira forma. A segunda forma da gente fazer seria nós deixarmos o esboço sem o furo, tá? E construir o furo num segundo esboço. Então a gente abriria um esboço aqui, ó, tá? Um novo esboço nessa face, ó, abrir um novo esboço, vou dar aqui um Ctrl 8, e aí a gente colocaria aqui, ó, tá? Faria aqui os dois furos, só que nesta posição, né? Faria as duas circunferências, cotaria tal, e faria o furo num segundo recurso. Então ficaria um recurso de corte extrudado, certo? Eu não vou fazer aqui. E depois o outro passo seria igual ao que eu fiz antes, colocar aqui a inserção da representação de rosca. Tá? Então eu vou descartar as alterações aqui e vou deixar assim mesmo, porque acaba sendo mais prático fazer dessa forma aqui nesta peça. Tá? Bom, aí tem uma outra maneira de fato, que é usar o assistente de furação. Tá? Então eu vou editar aqui o esboço, vou remover essas cotas, vou remover os dois furos, tá? Vou deixar o esboço como estava, certo? Pode ver que deu erro aí, né? Então eu tenho que remover a representação de rosca aqui também, ó, removo. Opa, cliquei no lugar errado. Agora sim, ó, excluir, botão da direita excluir, pronto, deixei o esboço como estava, tá? Então agora eu vou usar o assistente de furação. O assistente de furação, pessoal, ele é diferente dos outros recursos. Nos outros recursos a gente faz o esboço primeiro e depois aplica o recurso e dá a terceira dimensão, né, do elemento. O assistente de furação, a gente não faz o esboço antes. A gente faz o esboço por dentro dele. Então, ó, eu vou clicar aqui no assistente de furação. Vou selecionar o tipo de furo que eu quero. Tá? Esses furos aqui, ó, esse aqui é o furo com ressalto cilíndrico, esse aqui é o rebaixo cilíndrico, esse aqui é o furo com rebaixo escalhado, esse aqui é o furo simples, tá? Esse aqui é o furo roscado, tá? Esse é o furo que tem rosca, esse tarraxa reta aí, ó, ok? Então eu vou clicar aqui, ó. Aí eu vou pegar aqui o padrão, né? A gente tinha selecionado lá aquele ANSI Metric, mas eu acho que aqui dá para selecionar o ISO. Vou dar uma olhada aqui, ó. Tipo furo roscado.
tá? Tamanho M6, aí não vai aparecer o 1, né? Então deixa eu ver aqui, ó, Unzimetric, furo roscado, tamanho 6, passo 1, tá? Então, ó, a gente deixou a mesma configuração que nós usamos lá na representação de rosca pelo outro método de modelagem, ok? E aqui eu deixo marcado, ó, com chamada de rosca, que é para isso depois aparecer no desenho. Condição final, ó, passante, certo? O furo vai atravessar a peça. E a rosca também é passante, certo? A rosca também tem todo o comprimento ou toda a profundidade do furo. Então, como vocês estão vendo, aqui, ó, eu tenho duas guias, né? Tipo e posições. Na aba tipo eu configurei toda a geometria do furo, né? Agora eu vou dizer onde que o furo deve ser colocado. Então eu vou clicar aqui em posições e agora vejam, ó, selecione a face para o furo ou posição da ranhura, porque dá para fazer ranhuras por aqui também, não só furos. Ou, para criar furos em múltiplas faces, clique em esboço 3D. Esboço 3D não clica, gente. Esboço 3D é uma coisa mais avançada que a gente estuda em outro momento dentro do curso. Aqui a gente vai selecionar uma face. Então, ó, eu trago o mouse aqui para essa face e clico. A partir do momento que eu cliquei na face, e aí sempre é bom a gente colocar aqui, né, o Ctrl 8 para a gente ver a vista normal a face, eu coloco os furos, ó, coloco 1, 2, coloco em qualquer lugar. Vejam, ó, que se eu clicar de novo, eu vou colocando outros furos. Eu não quero, ó. Eu só quero 2. Então eu aperto o ESC para sair da ferramenta. E se porventura colocaram furos, deleta. Ó. Seleciona o centro e deleta. Vejam que a gente não está colocando uma circunferência, a gente está colocando só a posição do centro do furo. A circunferência ali, o que vocês estão vendo em amarelo, é a projeção da aplicação do recurso. Tá? Vou selecionar a face aqui, dar o Ctrl 8 de novo para a gente ver melhor. Agora a gente tem que colocar essas medidas aqui, ó. Só a localização, porque o tipo de furo, o diâmetro da rosca, a gente já colocou lá na aba tipo, tá? Então, ó, vamos colocar aqui, ó. Esse furo ele fica a 6 milímetros da borda. O outro tem que ficar alinhado com ele numa vertical, ó, os dois pontos tem que fazer parte de uma linha imaginária vertical, então clico aqui em vertical. Dou agora a cota de localização do primeiro furo, 12,5. Dou a cota de localização da distância aqui entre centros, né? Que é 10, certo? Então, ó, vou deixar a cota aqui. Deixar aqui centralizado. Beleza, pessoal. E agora eu vou aplicar. Aperto aqui no verdinho, apliquei, já está lá o furo roscado com a representação de rosca. Ó, a gente não precisa agora ir inserir anotações, já está colocado o furo. Só eu vou fazer uma verificação aqui, porque aqui está escrito ó, furo roscado de M7, né? E ele é M6. Então deixa eu editar o recurso. Vou lá na aba tipo. Eu acho que eu selecionei errado aqui mesmo, ó. Eu peguei o M7 em vez do M6, ó. Então, sem problemas, a gente edita e sai. Então agora eu vou salvar aqui e a gente está com a peça modelada, ok? Vamos passar agora para o desenho de detalhamento e vamos ver como a coisa se dá. Vamos lá então, gente. Vamos aqui no arquivo, criar desenho a partir da peça. Para ficarmos com a página parecida com essa que está aqui, ó, com a folha parecida com essa que está aqui, a gente não vai utilizar o formato IFSC simples, tá? Nós vamos utilizar um outro formato, que é o IFSC A4 IFSC intermediário, ok? Se esse formato não estiver aqui aparecendo na lista de vocês, vocês vão clicar aqui em procurar, vai abrir aqui, né, a pasta onde ficam os formatos. Vocês vão baixar esse formato lá da
pasta compartilhada no Google Drive e vão arrastar ele para cá e utilizar este formato. Então, depois de baixar o arquivo, né, vai ficar lá na pasta Downloads, a 4ifsky intermediária, colocamos, arrastamos ela para cá, selecionamos ela, damos aqui o abrir. A gente se certifica que está selecionado lá o arquivo certo, aplica alterações e aí a legenda se transforma, tá? Tá com um errinho ali, ó, que isso aí depois outra hora eu vou consertar. Bom, muito bem, tá aí, abriu agora esta página, vamos lá na paleta de vistas, trazemos a vista frontal para cá, a gente verifica se a escala... só precisa a vista frontal, não precisa a vista lateral, nem a superior, elas não acrescentam nada para a gente, então aperta ESC. Vamos ver aqui a questão da escala, né? Se a gente colocar uma escala 2:1 já não vai caber na folha, então tem que usar a escala 1:1 mesmo. Tá aí a escala 1:1 aplicada. Certifique-se que tem aqui, ó, as marcas de centro, se não tiver, vão em anotação e coloquem as marcas de centro. E agora a gente importa os itens do modelo, né? Então anotação, itens do modelo, origem todo modelo, importar itens para todas as vistas, e aí aqui, ó, a gente marca locais do assistente de furação, de tal maneira que vai puxar para cá aquelas posições, aquelas cotas de localização que estão lá na aba posições do recurso criado pelo assistente de furação, tá? Então clica aqui também e dá o OK. E tá aí, ó, tá aí toda a nossa peça cotada. Agora é uma questão só de vocês ajeitarem aqui as cotas, né? Ó, aqui, ó, M6, né, vezes 1, quer dizer, M6 por 1, né? Rosca métrica 6 por passo 1 milímetro. Aí aqui, ó, essas duas cotas estão um pouquinho bagunçadas, né? Então a gente seleciona as duas e vem aqui, ó, alinhar. A gente pode agora, tanto faz alinhar inferior, alinhar à direita ou à esquerda, tá? E puxa esse 6 aqui um pouquinho mais para baixo, pode tirar aqui para fora a medida se quiser. Acho que não tem necessidade. O ideal aqui era deixar as setas mais bem organizadas. Isso aqui é um pouquinho chato no SolidWorks, tá? Eu vou virar as setas aqui para dentro, ó. Só clicar nessa bolinha aqui. Tá? Ficou aí agora o desenho. Essas três aqui estão desalinhadas, então seleciono as três. Opção de exibição, centralizar dimensão. Clico com o botão da direita novamente. Alinhar, posso alinhar aqui pela esquerda. Tá? Posso puxar todas elas um pouquinho mais para dentro também. Ó, não vieram todas para dentro, né? Então, ó, clicar com o botão da direita, alinhar pela esquerda. Pronto, tá aí. Tá aí, gente. Tá preenchido. Vamos conferir aqui com o nosso desenho. Ó, vamos ver se estão todas as cotas, né? Essa aqui saiu numa posição diferente, mas também não tem problema. Certo? Tudo que a gente precisa está aí anotado. Essa nota aqui, se vocês quiserem colocar, vocês vêm aqui, ó, nota, clica aqui e digita o que vocês querem, tá? Mas eu não vou colocar. Vamos preencher a legenda, tá, pessoal? Vamos preencher a legenda. Esta folha também está automatizada, então a gente vai lá, ó, em propriedades de arquivo e vamos colocar aqui denominação. Vamos lá, tarefa 04, LIP. Projeto, desenho auxiliado por computador, TIEM 1 ou outra turma, se for outra turma que está vendo aí o vídeo. Desenhista, vocês colocam o nome de vocês. E aí nós vamos preencher essa parte aqui da legenda, ó, que no outro modelo lá, o simples, não tem, tá? Então, a quantidade de itens, né, lá no projeto, 01, né, vai ser fabricado apenas um. Material, chapa de aço carbono 1020. Então, chapa de aço carbono 1020.
E na observação aqui não tem nada, né? Vocês poderiam colocar alguma coisa se quisessem. Dá o OK e está aí a legenda preenchida. Se vocês não quiserem deixar a data como... 1º de Edro, né? Confirmar isso, é 1º de Edro. Vamos lá, ó, formato de folha, propriedades, 1º de Edro. Ok? Para arrumar aqui, ó, a data de emissão, eu teria que mexer no formato da folha. Tá? Então não vou fazer isso agora, vamos arrumar aqui na mão mesmo. Então o botão da direita aqui na folha, editar o formato da folha, a gente dá o zoom aqui, ó, clica aqui no campo, vamos dar 2 cliques aqui no campo, vamos puxar um pouquinho para o lado, ó, pronto, já deu o espaço ali na caixa. Clica de novo aqui, ó, nesse botão para sair, ou primeiro sai da caixa, né? Ó, clica fora, depois clica aqui nesse botão para voltar à edição da folha, não do formato da folha. Tá aí, gente, só que tá faltando uma coisa. Lembra que eu falei que não precisava a vista inferior ou a vista superior à vista lateral esquerda? Pois bem, mas falta uma medida, né? Que é a espessura da peça. Vejam, se eu coloco aqui, ó, chapa de aço carbono 1020, 3 milímetros, eu nem preciso colocar essa informação em outro local no desenho. Mas vamos deixar o nosso desenho como está esse aqui de referência. Ó. Olha lá, espessura 3. Tá? Essa anotação, a gente vem aqui, ó, nota, e coloca aqui no canto. Eu vou colocar fora, ó, senão vai aparecer uma seta. Coloquei fora da peça, depois vou levar para lá. Ó, espessura 3. Tá? Coloquei fora, vou dar um ESC aqui, ó, se continua aparecendo a outra entrada aqui de espessura, ESC, e arrasto para cá, deixo no cantinho, clico fora, tá aí, gente. Salvo o desenho, lá na pasta, eu estou salvando aqui em outra pasta, mas vocês vão salvar na pasta Downloads, tá? E salva como também PDF. Salvar como PDF. Muito bem. Antes da gente encerrar o vídeo, eu vou mostrar para vocês como é que ficaria o desenho de detalhamento com aquela outra opção de modelagem. Tá? Então eu vou abrir a outra peça e aí a gente continua. Pronto, eu abri a outra versão de peça, né? Aqui tem o ressalto, que a gente não usou o assistente de furação, e vou criar o desenho aqui, ó, a partir da peça. Eu não vou fazer o desenho completo, tá? Eu só vou jogar aqui, ó, a vista frontal, não vou preencher legenda nem nada, só vou colocar agora aqui, ó, importar itens do modelo, tá? Não preciso clicar aqui agora, ó, porque não tem assistente de furação usado, e vou importar as cotas, tá? Vejam o que saiu aqui agora, ó. Saiu o diâmetro do furo, tá? E não o diâmetro da rosca. Então, numa situação dessas aqui, o que a gente tem que fazer? Nós temos que criar aqui uma chamada de furo, por exemplo, e vamos ver, por exemplo, se vai sair a medida da rosca, ó, na chamada de furo. Ó, não sai, ó, tá vendo? Então eu tenho que colocar dimensão inteligente e clicar lá, ó, na rosca, ó. Aí sai M6 por 10. Vejam que eu cliquei na representação da rosca e não na circunferência do furo, tá? Pergunta, precisa as duas informações? Não, não precisa, porque quem trabalha com a fabricação sabe que para fazer uma rosca M6 ele tem que fazer um furo de um determinado diâmetro. Dá para deixar as duas informações? Até dá, mas não é necessário, tá? Eu posso excluir esse aqui e deixar só ali o M6. O técnico, o operador que vai fazer a fabricação, ele vai olhar a tabela de rosca, se ele já não sabe de cabeça, vai fazer o furo e depois usar lá o macho de roscar para fabricar ali a rosca dentro desses dois furos aqui. Ok? Então, moral da história, é mais interessante fazer isso com o assistente de furação, já fica o desenho pronto na largada. Tá?